A principal notícia do dia foi a demissão do Júlio Batista lá do Real Valladolid. Mas não a demissão em si, mas sim o que foi dito pelo campeão do mundo, Júlio Batista, pelo campeão brasileiro, né? Pelo Cruzeiro também, Júlio Batista. Ele, até então, treinador das categorias de base do Valladolid. Nós vamos dar aqui os créditos ao primeiro veículo de comunicação que eu vi, né, trazendo notícia logo no começo do dia, que foi o Portal No Ataque, que é o antigo Super Esportes, e depois eu já vi aí Globo Esporte, TNT, O Tempo, e todo mundo aí noticiando a mesma informação. E é o seguinte, Leandro Guerreiro, vamos colocar na tela para a galera aqui da Cruzeiro Esportes acompanhar com a gente. A informação é: ex-Cruzeiro, que é o Júlio Batista, é demitido por Ronaldo. O ex-jogador Álvaro Rubio assume o comando do Valladolid Promessas após o desligamento do treinador Júlio Batista. E aí, o que pesa é o seguinte: o empresário Ronaldo demitiu o Júlio Batista, ex-jogador do Cruzeiro, da Seleção Brasileira e do Valladolid Promessas. Pesaram para o seu desligamento as críticas feitas por Júlio Batista à gestão do clube e os resultados negativos da categoria de base, que no caso era onde ele atuava, era onde ele era responsável. Segundo a imprensa espanhola, Júlio Batista reclamou que horas antes da última partida ele não tinha a escalação definida e que se via obrigado a receber ordens do clube quanto aos jogadores que deveriam atuar. Júlio Batista estava na sua 5ª temporada no clube. Chegou ao time para dirigir o Juvenil B. Depois foi promovido para o Juvenil A. Por fim, assumiu o Valladolid Promessas. A atual temporada não começou nada promissora para o time de Júlio Batista, que conseguiu 10 dos 30 pontos disputados. O ex-jogador Álvaro Rubio assume o comando do Valladolid Promessas, meu querido Leandro Guerreiro. E até depois, quem quiser aí acompanhar com calma, o Leandro Guerreiro, porque, né, foi uma coletiva de 6 minutos ali do Júlio Batista. Vou até colocar na tela, né? A coletiva é essa aí que vocês estão vendo. Ela está no perfil oficial ali do Valladolid, né, nas suas redes sociais, mais especificamente aqui no YouTube. O Júlio Batista falou sobre muita coisa, né, durante essa coletiva, mas o principal ponto foi esse aí, colocado pelo Júlio Batista. Que momentos antes do jogo, ele não sabia ainda quem seriam os atletas que estariam disponíveis para ele poder escalar para o jogo, e que tinha essa situação que falavam para ele, por exemplo, aqui, ó, esse tem que jogar. Inclusive, aqui na Cruzeiro Esportes, teve alguém que bateu muito nessa tecla, que foi o De Leon. Mas não afirmando, né, Leandro Guerreiro? Sim. Mas falando assim, cara, a única explicação é que tem alguém da diretoria, ou a diretoria tá falando, ó, tem que jogar, tá interferindo. Sabe por quê? Porque não entra na cabeça de ninguém, Leandro Guerreiro. Por exemplo, o Pessolano saiu, tá lá no Valladolid, e inclusive a reclamação, assistindo a coletiva completa, a reclamação do Júlio Batista, ela é bem direta ao Pessolano, tá? Ela é bem direta ao Pessolano e à sua comissão técnica. Por quê? O Pessolano frequentemente tirava esses jogadores do Valladolid Promessas para compor o elenco principal, ou para levar para um jogo, ou para ser relacionado, e aí desfalcava a equipe dele, depois voltava um garoto, depois puxava outro, ficava aquele negócio que ele não sabia com quem ele podia contar ou não, e essa interferência aí de quem deveria jogar ou não. Então o De Leon bateu muito nessa tecla aqui na Cruzeiro Esportes. Eu quero ouvir, óbvio, né, o comentário do Leandro Guerreiro, porque é ex-jogador, mais de 20 anos de profissão, treinador, 3 anos e meio de categoria de base no Cruzeiro, licença A, licença B
da CBF como técnico de futebol. Eu quero ouvir a sua opinião, Guerreiro, porque você tem muito mais propriedade do que eu para poder falar sobre isso. Agora, né, isso é uma situação que o Júlio Batista está expondo, que acontece, que ele diz, né, acontecer lá no Valladolid. Aqui no Cruzeiro, é explícito assim, igual o Júlio Batista falou, a gente nunca viu. Mas querendo ou não, isso aí explica muita coisa também. Porque, gente, não tem condição o Pepa insistir com fulano. Os caras não jogam nada, não joga nada. Quem continua jogando? O mesmo fulano. Aí, Guerreiro, o técnico sai. Vem o treinador. Quem joga? Os mesmos fulano. Independente do treinador que vem, a base de quem joga, de quem tá entrando, time titular e alterações, é a mesma. E isso é muito estranho. Principalmente porque quem são esses caras? Eles não jogam. Eles não rendem. Eles atrapalham. Então, assim, na minha opinião, o que falou o Júlio Batista é muito grave. Com certeza. O que o Júlio Batista falou é muito sério. E eu até falei com o Leandro Guerreiro aqui antes da live, foi o seguinte, falei, Guerreiro, não é qualquer um que tá falando não, irmão. É um Júlio Batista, irmão. É um campeão do mundo, né? Ninguém precisa falar aqui da carreira do Júlio Batista, ao qual, pelo menos enquanto ele era profissional, eu nunca vi um A ou um B sobre extracampo, alguma coisa em relação a caráter do Júlio Batista. Vou rolar pra você, Guerreiro, mas pra mim, se de fato isso acontece, tá errado. E vou falar outra coisa pra você também, tá? E o treinador que se submete a isso também, tá errado, irmão. Sabe por quê? É nesse ponto que eu queria... Porque se você aceitou, meu parceiro, você já vendeu sua alma pra diretoria, meu amigo. Sim. Você já perdeu sua autonomia. Sim. E você falou muito bem, Diogo, né? Era nessa situação que eu queria chegar. Né? Isso se o grupo, o elenco, vê que tem essa interferência da diretoria, que não é o treinador que está escalando, que não é o treinador que treina a semana toda, aí chega na véspera, muda o time, ou escala esse, ou escala aquele, ele perde toda a credibilidade com os jogadores. Perde toda a credibilidade. Então isso é uma situação que o treinador não deveria aceitar, não. O que eu estou fazendo aqui? Você marionete aqui, só dando treino aqui, dando treino ali, e chega na hora da escalação, eu não posso colocar o meu time, eu não posso colocar as minhas ideias, eu não posso colocar a minha maneira de jogar, né? Eu estudei para isso, eu conheço o futebol dessa maneira, aí chega e tem uma interferência de fora, né? Falando que é para jogar assim, para escalar aquele, fulano, escalar ciclano. Cara, eu não aceitaria, mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Até porque, se eu não ganhar, vão mandar embora quem? Vai mandar embora o treinador. Então, já que se vão me mandar embora eu vou colocar as minhas ideias. Eu vou fazer o meu jeito de jogar. Vou escalar os meus jogadores que eu penso que são os melhores. E não com interferência de fulano ou ciclano que quer que aquele que joga. Né? E pensando muito no lado financeiro também, né? Que é a SAF hoje. Vamos puxar aqui pro lado do Cruzeiro. Quando o Pepa estava aqui, Gilberto, Dourado, o próprio Wesley, já não jogava nada na época do Pepa, depois começou a dar uma melhorada, e já fundou de novo. O próprio Matheus Vital. Quem? Eram os queridinhos, né? Será que não foi isso que mandaram embora o menino lá, que o volante, o Alisson, o que questionou? O Alisson, né? O Alisson. Teve também a saída do Daniel Júnior. E esses em si, tanto o Alisson quanto o Daniel Júnior, esses a gente pode falar, Guerreiro. Sim. A insatisfação deles era exatamente essa que nós estamos falando aqui. Eles não tinham oportunidade. Quando tinham oportunidade, às vezes entravam bem. No outro jogo, banco. No outro jogo, nem relacionado era. Enquanto os titulares, sempre atuando mal. Os reservas, que muitas vezes tinham oportunidade, não subiam o nível do time, mas era sempre aquele mesmo grupinho que atuava. Isso começou a trazer vários desconfortos no grupo. Inclusive, mais uma vez, dando crédito aqui para o Leandro Guerreiro, que ele trouxe a informação aqui na Cruzeiro Esportes, trouxe a informação nos donos da bola, na participação que ele teve lá. Isso reverberou aqui na mídia mineira
tudo quanto é tipo de portal, Twitter, galera muito xingando o Leandro Guerreiro, falando que o Guerreiro queria implantar crise, tava conversando fiado, que não sabia de nada, que o Guerreiro falou, ó, o elenco do Cruzeiro tá rachado, os jogadores não estão satisfeitos e tem gente buscando até treinamento fora do Cruzeiro. O Guerreiro trouxe essa informação, tomou muita porrada. Passou um tempo... Fato. Porrada no vestiário, né, que teve aquela situação, e logo depois a gente ficou sabendo que realmente tinha essa insatisfação, que talvez tenha sido um principal motivo do Pepa sair, que ele perdeu o grupo por isso, justamente por causa da panelinha. Aí o Pepa sai, vem o Zé Ricardo. Você sabe o que o Zé Ricardo faz? A mesma coisa, gente. A mesma coisa o Zé Ricardo fez. E aí um comentário que eu faço aqui é o seguinte: pegaram o Gilberto para Cristo. Não tô falando que eu queria Gilberto de volta não, tá? Deus me livre e guarde. Mas pegaram o Gilberto para Cristo. Por quê? Se o mesmo critério de desempenho, de nível técnico, que foi utilizado para afastar o Gilberto, para falar, ó, você não joga mais pelo Cruzeiro, se o mesmo critério for distribuído por todo o elenco do Cruzeiro, Guerreiro, tem mais uns 5, 6 aí que também não jogam mais pelo Cruzeiro. E qual foi a primeira conversa que o Zé Ricardo... Primeira coletiva, o que ele falou? Recuperar Gilberto, recuperar o Vital. Sim. Então parece que já é tudo conversado. Sabe né? por quê, gente? Tem umas coisas, cara, que a conta não fecha. Quer que eu te fale uma coisa que a conta não fecha? É o Cruzeiro ter um dos piores ataques do campeonato, vai fazer um jogo em casa, o seu centroavante está suspenso, diga-se de passagem, por 2 cartões amarelos, por um cartão amarelo ridículo, que foi o Papagaio, tá fora. Aí você tem a única opção, ou até duas, tá? Eu te dou até duas opções. Que é o centroavante, Juan Índio. Beleza? 17 anos, beleza. Mas põe lá pra ver. É centroavante, não tem outro. E tem o principal destaque da categoria de base, que é o Fernando. Não é centroavante de ofício, mas faz a função, joga um pouco mais afastado, joga um pouco mais aberto. E qual que é a principal qualidade dele? Fazer gol. Que é justamente o que o Cruzeiro tá precisando. Aí esse garoto, eles não são nem relacionados pro jogo, gente. Você prefere ir pro jogo tendo Paulo Vitor, tendo Wesley, tendo Robert e não tendo nenhum centroavante do que colocar um garoto lá para poder participar. O Guerreiro, a conta não fecha. Nem eu, nem Leandro Guerreiro estamos aqui afirmando que isso está acontecendo no Cruzeiro, que isso aconteceu. Nós estamos conversando em cima da fala, das palavras do Júlio Batista, que foi demitido lá do Valladolid, da base do Valladolid. 5 anos de base do Valladolid, Juvenil B, Juvenil A, Valladolid Promessas, né? Se eu não me engano, é o nome da equipe, que ele falou isso, né? Que ele não sabia a escalação horas antes da partida, né? Não sabia quem poderia jogar e deixou claro ali uma interferência por parte da diretoria na escalação do time. E a gente tem que levar em consideração também que o Júlio Batista, né, um profissional de excelência, né, como você falou no início, não tem nada o que falar dele, né, carreira sempre limpa, sempre honesta, e ele não ia falar, né, por acaso, essa situação.